Amém, Senhor. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que alegria poder estar com vocês nesta segunda-feira. Igreja cheia, pastor Marcos. Uma segunda-feira é que o povo está com sede de buscar mesmo. E como é importante, e como é gratificante podermos começar o ano na presença do nosso Deus. Na verdade, o que fazemos, o que vocês estão fazendo nos 12 primeiros dias do ano é uma grande semeadura e eu penso para grandes colheitas. Quando começamos o ano buscando, clamando, orando, quando começamos o ano entregando a cada mês ao nosso Deus, certamente o Senhor vai nos abençoar. Eu gosto muito dos salmos que dizem: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o demais Ele fará. O que estamos fazendo é entregar o nosso ano, entregar a cada mês da nossa vida neste ano ao Senhor. O que estamos fazendo é confiando nele. E o demais Ele vai fazer, porque Ele é um Deus fiel e poderoso para o fazer. Amém? Então, pastor Marcos, muito feliz de estar aqui contigo, meu amigo, a todos os pastores, a todos os obreiros, amigos aqui, a toda a igreja. Uma alegria podermos estar aqui. As nossas igrejas em todo o Brasil estão alguns já terminando a campanha, mas estão realizando essa campanha no mês de janeiro. E como tem sido abençoador, como tem sido maravilhoso estarmos na presença do nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu confesso para os irmãos que eu vim conversando com a Beth e disse: puxa vida, o pastor nos convidou para ministrar a palavra aqui, e eu vim pensando esses dias em um texto, orando e vendo, mas eu estava vendo o dia errado. Aí quando chegou ontem, eu estava na igreja, e falei: peraí, é dia 13, é dia 12, né? Hoje é 12, eu estava vendo dia 13, então eu estava com o tema errado na cabeça. Aí quando eu estava na igreja ontem, eu falei: peraí, o negócio está errado aqui, tudo que eu orei está no depósito, está no óleo, né, irmãos? Tudo que eu meditei está no óleo, mas tive que começar do zero, de ontem para cá. E olha como é as coisas, não é? Olha como é as coisas. Me veio ao coração um texto em Jeremias, que o nosso jovem dirigente, que dirigiu o culto aqui de uma forma tão graciosa, também nos levou a meditar. E eu pensei: mas Senhor, Jeremias, o que tem a ver com dom? O que tem a ver com serviço, né? Vamos dizer assim, dons, está no Novo Testamento, Jeremias está lá no Velho, né? Mas eu li o texto uma vez, li duas, falei: é aqui mesmo que o Senhor quer que nos fala. E o nosso, como é o nome dele? O João esteve aqui e leu um texto maravilhoso do ministério de Jeremias em um momento tão difícil. Depois daquele texto que ele leu, simplesmente ele pede a morte. Deus, por que eu nasci? Porque ele chega a dizer assim: porque minha mãe não ficou gestante para sempre. Olha, desejou que a mãe dele ficasse barriguda eternamente. O texto diz isso. Porque ele falou: eu nasci e eu estou aqui cumprindo a tua vontade, mas está doendo, está difícil. Mas ele estava ali, como nós lemos o texto, não deixando esta chama da obediência apagar do seu coração. E ele fala: por mais que a minha carne desista, eu não posso desistir. Eu não posso desistir. E eu falei: Senhor, obrigado. O Senhor confirmou a palavra ao meu coração, usando o João nesta noite já. Abra então Jeremias capítulo 1, versículo 4. João 1, 4. A Beth veio no carro falando para mim: Alex, 35 minutos, 40 minutos. Presta atenção. Eu vou procurar obedecer. Eu vou procurar obedecer. Diz assim o texto: assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: antes que te formastes no ventre, eu te conheci.
Antes que saíste da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me a boca e disse-me: Senhor, disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Agora dá um pulinho aí, versículo 13. E veio a minha palavra do Senhor a segunda vez, dizendo: que é que vês? E eu disse: vejo uma panela ferver, cuja está a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte descobrirá mal sobre todos habitantes da terra. Agora dá um pulinho aí, versículo 17. Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e diz-lhe tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não te temas a sua presença. Porque eis que te ponho por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze contra a terra, contra os reis da terra, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Pode se assentar em nome de Jesus. Nós lemos esse texto, mas nós vamos deixar ele para o final da palavra. Vocês vão entender, ou espero que entendam, aquilo que Deus colocou no meu coração. Nós sabemos que no século que vivemos, na geração que vivemos, eu, pastor Marcos, na idade de 50 anos aí, os irmãos na média de 50 anos, nós estamos pegando a transição de gerações, mas os mais jovens já estão nascendo e vivendo em uma geração aonde o conhecimento, aonde o acesso à informação, ela está muito disponível. Na época dos apóstolos, o que eles tinham era praticamente a oralidade. Na época assim, a anterior era assim, na época dos apóstolos também. E aí começou os escritos bíblicos. Os próprios apóstolos começaram a escrever. Nós vamos ver que na sequência Deus levanta Paulo. Paulo começa a escrever a respeito dos ensinos de Jesus, correlacionando com o Velho Testamento, mostrando, sistematizando a doutrina. Mas o acesso era muito limitado. Paulo escreveu em cartas que eram dirigidas a igrejas específicas, cartas que eram dirigidas a igrejas gerais, Paulo, Pedro, João, ou seja, eram cartas circulares. Você imagina, irmãos, para que a igreja tivesse entendimento da doutrina da fé e das doutrinas cristãs, se fazia necessário que um homem lá em Roma, do outro lado do continente, longe, escrevesse algo, aí ia passando de pessoa para pessoa. Se chegava a uma comunidade como essa, se lia. Não tinha acesso. Mas quando nós pensamos que está ruim, piorou. Porque quando nós olhamos na Idade Média, quando muitos teólogos, mestres, já tinham estudado, já tinham escrito muitas coisas, nós vamos ver que a Igreja Católica Apostólica Romana limitou os escritos bíblicos e canonizados apenas a uma elite. Apenas os papas, os sacerdotes, apenas alguns tinham acesso. Primeiro também porque grande parte da Europa e do mundo não sabia ler. E segundo porque também havia uma ideia que não era necessário ter conhecimento. Mas quando nós olhamos hoje, irmãos, pare para pensar. Na década 70, 80, eu sou de 80 para cá, final de 80 para cá,
Para mim ter um acesso a um livro, eu tinha que comprar, é caro. Para mim ir para o seminário, eu me recordo, com 19 anos, eu me deslocava de Suzano para Mogi. 19, 20 anos, pegava o trem, ia a pé, subia lá no Ibrac de Mogi, pastor Walter Bastos. Difícil o acesso, mas hoje temos acesso a tudo o que queremos. Esses dias um pastor amigo falou: pastor, tem uma dica para você, tem um site, um aplicativo, não sei, olha, você pode ir lá montar sua biblioteca digital, e lá, olha, os melhores comentários do mundo está lá, os melhores escritores e comentaristas, teólogos da história. Olha, eu consigo, mas você percebe? Você tem uma dúvida teológica, cuidado, filtra aonde você vai buscar, mas tem lá informação. No entanto, queridos, há uma grande diferença entre saber, conhecer e obedecer. Diga isso para o seu irmão aí: meu irmão, há uma diferença muito grande entre conhecer e obedecer. No final do ano passado, tivemos uma informação de que um grande pastor americano, não é diferente no Brasil, um pastor muito respeitado de uma das maiores igrejas americanas, caiu na fé. Há uma grande diferença entre saber e obedecer. Começou o ano, outro pastor, não vou citar nome aqui, conhecido, um dos maiores escritores de livros cristãos, respeitado por grandes mestres no Brasil e no mundo, foi pego em 8 anos, ou confessou que em 8 anos estava já em adultério com outra pessoa, traindo a sua esposa. E no período desses 8 anos lançou muitos livros. Você percebe? Há uma grande distância entre o conhecimento e a obediência. E o que o Senhor nos chama, o que o Senhor nos convoca é obedecermos. O tema de hoje é servindo com os nossos dons pela fé. Logo o Senhor está nos chamando, nos apertando para sermos obedientes, para servirmos a Ele, a sua obra, a sua igreja, com aquilo que Ele nos deu. E devemos servir com fé. E por que nós estamos falando logo então de obediência? Porque não existe uma marca de fé maior do que a obediência. Primeiro dia da campanha, eu ministrei e eu falei sobre os fundamentos da fé. E eu usei um personagem que foi Noé. Porque Deus deu uma missão para Noé. Deus deu uma direção para Noé. Deus deu uma palavra de juízo para Noé. E Noé tinha que aceitar ou não aquela palavra, obedecer ou não aquela palavra. Mas ele obedeceu. Ele se posicionou com fé. Agora, se posicionar com fé não é a questão de ter um sentimento, um positivismo barato e que vai e que vem. Fé não é um sentimento que hoje você tem e amanhã você não tem. Fé é uma segurança. Fé é uma convicção. Fé é uma certeza de que a direção que Deus te deu é a única direção, é a verdadeira direção, e que sem ela não existe propósito mais para nada. Foi assim que Noé entendeu. Então ele se posiciona com fé em obediência. Alguns dizem 80, outros dizem 100, outros dizem 120, mas foi muitas décadas que ele teve que se posicionar em obediência. Para quê? Para servir com os dons que não era dele, para servir com os dons que Deus deu para ele, em favor de cumprir propósito desse Deus. Você já parou para pensar em Noé? Quantos anos ele não entrou dentro da mata para cortar a madeira, para talhar a madeira, para preparar a madeira? Não foi um dia, 2 dias, 1 ano. Não, você parou para pensar. No trabalho insistente, resiliente, em obediência que ele teve, e as pessoas dizendo: vai lá, o velho louco Noé, falando que vai chover e nunca nem chover. O que é chuva?
irmãos. A Bíblia fala que até o dilúvio era o vapor da terra que subia e dava condição de umidade para a vegetação. O que é chuva? Mas Noé não olhou o externo, Noé não olhou as circunstâncias, Noé não olhou as acusações, Noé olhou a palavra que foi dada e obedeceu. Então a fé sem obediência não tem sentido. Não tem sentido. Você quer uma informação bíblica sobre isso? As Escrituras, ela vai nos mostrar que por 22 vezes, mais ou menos, Jesus é apresentado no Novo Testamento como Salvador. 22 vezes como Salvador. Ele é o meu Salvador. Ele me resgatou. Ele me comprou com bom preço. Mas é tão bom. Eu fui salvo, eu fui liberto. Ah, glória a Deus. Deus existe por causa de mim. Ele me ama tanto, me ama, me ama, me ama. Nós cantamos isso. Só que por 650 vezes o Novo Testamento apresenta Jesus como Senhor. E se Ele é Senhor, Ele nos chamou para sermos doulos, para sermos seus servos, que exige obediência. Então a nossa concepção de chamada, a nossa concepção de evangelho tem que mudar. Logo, irmãos, não vai dar tempo. Eu tenho 20 minutos ou alguma coisa a mais, mas vocês vão entender, e eu quero ler rapidamente alguns textos com vocês. Quando olhamos o Novo Testamento, nós temos pelo menos as 3 principais relações de dons, de ministérios, que o Espírito Santo delega, dá, desenvolve no meio do seu povo para o serviço, para a prática da obediência. Nós temos 3 relações. A primeira está em Romanos, no capítulo 12. Eu vou pedir para os meninos me ajudarem aqui na projeção. Se der para colocar para mim o texto, vai me ajudar muito, que eu acelero. Porque é necessário eu ler esse texto para eu misturar esses textos. Aí depois eu vou jogar Jeremias capítulo 1 junto. Aí nós vamos fazer uma sopa disso aí. E vamos ver o que vai dar. Amém, irmãos? Então o primeiro texto em Romanos, no capítulo 12. Coloque para mim aí, por favor. Romanos capítulo 12. Olha o que nos diz o texto da palavra de Deus. Versículo 5, versículo 4, 12, 4. Olha o que nos diz. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. 5. Assim, nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, profecia. Se é ministério, seja em ministrar, ministério. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ensino. O que exorta, use esse dom em exortar, exortação. O que reparte, faça com liberalidade, repartir, generosidade. O que preside, com cuidado, presidir é liderar, com cuidado. O que exercita misericórdia, misericórdia, compaixão, com alegria. Temos a primeira relação de dons. A primeira relação de dons. Vamos lá para uma segunda relação de dons que nós temos nas Escrituras. 1 Coríntios. Você conhece muito bem o versículo 12. O versículo 4 novamente. 12, 4. 1 Coríntios. Agora 12, 4. Você vai entender, penso que você vai entender. O Espírito Santo vai revelar ao seu coração as verdades também deste texto. Olha o que nos diz. Ora, há diversidade de dons. Não, parece que é mesmo ao paralelo. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus
Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito dons de curar, a outro operação de maravilhas, a outro profecia, a outro dom de discernir espírito, a outro variedade de línguas e a outro interpretação de línguas. Todos nós conhecemos muito bem, 1 Coríntios capítulo 12, a relação dos dons espirituais, dado pelo Espírito Santo, distribuído pelo Espírito Santo, como o texto diz, a cada um como quer. É Ele que distribui conforme o propósito dEle, para fins que Ele mesmo determinou. É assim que o Espírito Santo faz. Terceira relação de dons, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Versículo 4. Olha o que nos diz Efésios 4:4. Vamos lá. Há um só corpo, há um só Espírito, como também fossem chamados a uma esperança da vossa vocação. Glória a Deus. Versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos vós. Versículo 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso, subindo alto, levou o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, está acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Ele ressuscitou, ele foi entronizado nos céus, ele enviou o Espírito Santo e ele distribui os dons conforme ele quer. E ele mesmo, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que foi entronizado aos céus, ele mesmo deu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e outro para doutores. Então, queridos, dentro dessas três relações de dons, chamamos que o Espírito Santo, ele distribui dons de serviço. Ou seja, é aquele dom, quando fala lá a uns, o dom de ministério, é o dom de serviço. Então Deus dá talentos, dons específicos para alguns, de fato, para servir diretamente o seu irmão. Quando o texto fala dom de misericórdia, você sabe, é aquele que outros não têm a percepção, não têm o sentimento, mas ele tem um olhar espiritual tão grande que ele enxerga a necessidade de um irmão. E às vezes aquele irmão nem confessou, nem falou nada a ninguém da dor que está sentindo, do drama que está passando. Mas aquele irmão, aquela irmã, com essa percepção, com esse dom espiritual, ele vai em direção àquela pessoa e tem uma palavra, e tem uma direção, e diz: ó, estou aqui, pode chorar que eu choro com você. Sabe aquele irmão generoso, aquele que muitos dizimam, ofertam, mas tem um irmão que ele vai mais além, ele tem fé para mais. Então ele dizima, mas ele oferta para uma cesta básica, ele ajuda uma pessoa na rua, ele coloca os seus recursos à disposição do reino de uma forma mais do que a outros, não para se exibir, mas porque ele não consegue. Cadê o João? É como Jeremias. Eu até tento, minha esposa até tenta me segurar, mas eu tenho que fazer, porque arde no meu coração. Ou seja, o Espírito Santo dá esses dons de serviço. Aos dons espirituais de Coríntios, os dons espirituais são aquelas manifestação ou aquele dom que Deus dá específico. É o dom de profecia, é o dom da palavra do conhecimento,
é o dom da cura. São dons específicos, como diz o texto, dom de língua, interpretação de línguas. São 9 os dons lá, que não são seus, não foram construídos por você, mas foi dado pelo Espírito Santo, foi concedido pelo Espírito Santo. E eles foram dados não por causa de você, não porque você também é o melhorzinho. Ele foi vos dado para que você tenha o privilégio de servir o corpo em favor do corpo, para a glória dele. Deus dá, Ele distribui conforme Ele quer. Ele quer te usar. Ele usa na multiplicidade e na unidade. É um dos tópicos que eu coloquei sobre a mistura desses 3 textos. Ele quer te usar na individualidade para você abençoar o corpo. Então não enterre o dom que Deus te deu. Jesus fala na parábola dos talentos. Um deu 1, a outro deu 2, a outro deu 5. Não 3 e a outro 5. Não enterre. Se Deus te deu 1, não olhe para o que deu 5. Deus se conhece as suas estruturas. Ele precisa do 1, Ele não precisa do 5. Não tente, claro, Deus quer te usar e colocar em condição de você servir mais, de você se desgastar mais e de você sofrer mais por causa dele. Mas a carga que um pastor, como o pastor Marcos, leva, você não precisa almejar porque o pastor está no... irmãos, você não sabe o que o pastor Marcos já passou. Talvez você saiba um pouco, para que o seu ministério esteja de pé. O preço que ele tem pago, o preço que um pastor tem pago. Mas Deus não me chamou para o pastorado, vou ficar frustrado. Não é assim. Eu usava uma expressão no Gardênia, e de vez em quando eu uso: meus queridos irmãos, no reino de Deus não tem grande, não tem pequeno. Do pescoço para baixo tudo é corpo. O cabeça é Jesus. Talvez você não esteja na posição de um pastor, mas o pastor também é um membro do corpo. Eu não entendo porque você quer ser tanto pastor. Se todo mundo for pastor, quem vai ser o profeta? Quem vai ser o mestre? Quem vai ser... Se todo mundo quer ser o pulmão, quem vai ser o rim? Não, o corpo vai ficar deficiente, você entende isso? O corpo vai sofrer. É por isso que nos dons ministeriais, Paulo vai dizer: a uns foi dado para apóstolos, a outro foi dado para evangelistas, a outro foi dado para pastores, a outro para doutores e a outro para profetas. E ele distribui e dá conforme ele quer. No reino de Deus não tem grande, esqueça disso. No reino de Deus tem membros do corpo que trabalham um em função do outro, servindo um ao outro, para que o corpo seja saudável e para que o corpo cresça. Então, irmãos, quando olhamos esse texto, nós vemos essa multiplicidade e nós vemos esta unidade. Lemos os 3 textos. Quais as convergências? Misturando agora esse texto, o que nós podemos aprender com esse texto? Primeiramente, a primeira verdade, que há um Deus que rege a sua igreja e que Cristo, por meio do seu Espírito, distribui os dons conforme Ele quer. Não, isso é verdade central. Há um Deus que é Senhor da igreja. Há um Cristo que é o cabeça da igreja. Há um Espírito Santo que rege a igreja, que veio e foi enviado para adornar a igreja. E o que nós somos, o que os pastores são, o que os apóstolos são, o que você, presbítero, é, o que você, diácono, é, o que você, líder, é, o que você limpa lá o banheiro da igreja é. Todos nós somos membros deste corpo, trabalhamos em função do corpo. E há um Deus que vê tudo, há um Deus que contempla tudo. É Ele que é o Senhor da igreja,
Se lermos lá em Romanos, no texto que lemos, o texto vai dizer, com temperança, conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Deus repartiu. Se lermos lá em Coríntios, o texto vai nos dizer a diversidade de operações, mas o mesmo Deus opera tudo em todos. Uma igreja onde o centro não é Cristo, aonde a razão não é Cristo, aonde Ele é o centro de todas as coisas, deixou de ser uma igreja bíblica. Lá em Efésios, no texto que lemos, diz: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. É Ele que olha para a igreja, olha para mim e para você, e é Ele que te chama, é Ele que distribui, é Ele que desenvolve, é Ele que usa para a glória dEle. Amém, irmãos? Glória a Deus. Segundo, a beleza da igreja de Cristo está em sua unidade e diversidade. Há um mesmo una e diversa, uma igreja onde poucos estão ativos no corpo e uma grande massa apenas se alimenta, é uma igreja doente. Eu tenho uma fórmula na minha cabeça e eu trabalho hoje, estamos na igreja sede, intencionalmente nisso. Uma igreja onde poucos servem e muitos se desgastam, não é uma igreja saudável. Não é. Eu tenho metas para alcançar, espero que na sede alcançar. Acima de 60%, 70% da igreja está servindo o corpo, de alguma forma envolvida em um ministério, e que os 30% sejam de novo convertidos. Está certo, irmãos? Porque uma igreja onde os seus membros, as suas células, não estão ativas, tendo função dentro do corpo, o corpo sofre. E se na proporção há muitos que não servem, só vem para o culto de domingo, só se alimentar, só engordando, ovelha obesa, lenta, e não tem responsabilidade, e não tem compromisso. Se der para vir, venha, se não der, não venha, tudo certo. Não, já pensou se o seu coração pensa assim? Hoje eu vou bombear, amanhã acho que vou tirar das 24 horas uns 3 minutinhos, 1 minutinho para parar de bombear, tá bom? 1 minutinho só. Já pensou? Já pensou se o seu rim pensa assim? Se o seu fígado pensa assim? É claro que sabemos que no corpo humano há doenças que afetam o bom funcionamento dos órgãos do corpo, mas aqui estamos falando de questões espirituais, de quem sopra a vida sobre você é o Espírito Santo, quem te dá saúde é o Espírito Santo. Então, se não está funcionando como o Espírito Santo quer, talvez é porque você já está doente e o corpo está sofrendo. E o Espírito Santo está dizendo: eu quero te curar e eu quero te usar. É assim. A diversidade, ela se manifesta em uma unidade perfeita. A unidade, quando olhamos a igreja, é como olharmos o nosso corpo. Há muitos membros, na mão só 5 dedos diferentes. Mas quando olha o sincronismo, a perfeição, tudo como funciona tão bem. E funciona bem porque ainda o cérebro está mandando ordem para os membros e eles estão obedecendo. Quando o cérebro manda ordem para os membros e não, os membros não obedecem porque tem uma anomalia. E é isso que nós vemos como verdade nas Escrituras. O texto que nós lemos lá, os 3 textos que nós lemos, vai dizer Romanos: assim como somos muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente membros um dos outros. Em Coríntios que nós lemos, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O texto que nós lemos lá em Coríntios vai dizer texto que nós lemos em Efésios, eu
falei em Coríntios já, há um só corpo, há um só Espírito, há uma só esperança, há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus, o qual é sobre todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Nos 3 textos nós vemos a diversidade se manifestando na unidade. É isso que nós aprendemos. A igreja não é uma ameba. Vocês já estudaram quem é da biologia? A ameba é uma unicelular. Ou seja, é ela e ela. A igreja não é assim. A igreja é composta por bilhões de células. Cada um com a sua marca, com a sua cara, que tem trilhões de células. Mas elas estão juntas, todas trabalhando com o mesmo propósito, agindo e ativas para a saúde do corpo. Terceiro, quando olhamos os 3 textos, nós vemos e aprendemos: os dons são concedidos com propósitos divinos e coletivos e não pessoais. Eu fico meio impressionado e falo, mas acho que esse irmão, esse pastor ou esse líder, ele não entendeu uma coisa, nada. Ele está ainda viajando na maionese. Porque Deus dá um dom para o camarada e o camarada se acha, né? Ele muda, sobe para a cabeça, ele acha que é alguma coisa. Eu entendo isso. Como o coração, que talvez seja o membro principal de um corpo, pode achar alguma coisa? Tira o coração do corpo, para que fim e utilidade ele tem? Você está entendendo, irmãos? Olha que eu falei do maior membro, talvez do principal, mas tudo bem, é o principal, dentro do corpo, servindo ao corpo, mandando sangue oxigenado, mas recebendo o sangue que vem do rim. Irmãos, ele recebe e ele dá, ele recebe e ele dá. Na verdade, o coração é apenas uma bomba de passagem. Então, quando vemos o orgulho, quando vemos a vanglória em líderes cristãos, está desconectado. Já não há mais conexão da cabeça com a vida desse líder. Ele dirige a sua própria vida. Ele não entendeu o que é igreja. Você está entendendo, irmãos? Quando olhamos isso nas Escrituras, nós vamos ver Romanos 12, o texto que nós lemos: rogo-vos, pois, que apresenteis e não vos conformeis, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Anterior ao texto que nós lemos em Romanos, Paulo vai dizer para que vocês experimentem a perfeita, agradável a perfeita, agradável vontade de Deus. Se faz necessário vocês primeiramente, como o texto nos vai afirmar e o texto vai nos ensinar, que nos apresentemos. A primeira coisa é se apresentar, meu irmão. O pastor está aqui, o seu líder está ali. Se apresente e fala: meu líder, meu pastor, em que posso servir? Eu ouvi a palavra da segunda-feira da campanha, o meu coração ardeu, eu quero servir o corpo. Em que quero servir? É se apresentar. A segunda é não se conformar, é não seguir o padrão. Quem quer servir tem que viver em santidade. Quem quer servir tem que ser discípulo de Jesus. Quem quer servir é não se conformar. E o texto vai dizer ainda: para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os dons nos são concedidos para que a perfeita, a agradável vontade de Deus seja cumprida. Se você é igreja e quer servir e não entendeu isso, que Deus quer te usar como instrumento dele para que a vontade dele seja cumprida, ressignifique a sua fé. Coríntios vai nos dizer: mas ao mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente conforme Ele quer. Ou seja, o Espírito distribui conforme Ele quer. O querer aqui é vontade. Essa vontade está intrínseca em um propósito. Então o Espírito Santo, Ele distribui o dom para aquilo que Ele quer, para o propósito que Ele quer, para o fim que Ele quer.
Não é você, não tem nada a ver com você que recebeu o dom, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. Em Efésios nós lemos, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Em Efésios já fica muito mais claro. Paulo vai dizer, a uns é dado para pastores, profetas, apóstolos, mestres e evangelistas, para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Então o propósito de Deus e do Espírito Santo principal, eu digo, é que a sua igreja seja edificada, é que a sua igreja seja adornada, é que a sua igreja seja preparada para a sua vida. É que a sua igreja seja agência de Deus nessa terra para a pregação do Evangelho, para que outros como eu e você subam quando ao soar a trombeta e Cristo voltar para buscar a sua igreja. Amém, irmãos? Então logo agora, diante dessas verdades, vamos lá. Como então correlacionarmos isso com o primeiro capítulo de Jeremias? Há uma grande verdade aqui, se você, e eu peço que você leia novamente esses 3 textos, observar, que sempre no final da lista dos dons, termina com uma grande exposição sobre amor. É assim em Romanos. O amor seja não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros. É assim em Coríntios. Capítulo 12 termina a lista de dons. Capítulo 13. Até música foi feita, secular e cristã também. Como que diz lá, capítulo 13? O que diz lá, capítulo 13? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu distribuísse toda a minha riqueza, ainda que eu desse o meu corpo em sacrifício, ainda que eu passasse 24 horas na igreja servindo, se não tiver amor, será como metal que soa, como metal que tine. Então temos o fechamento desses 3 textos, que o amor é a base do serviço. O amor é a obediência primeiramente, mas a motivação para servir é porque eu amo a Deus. Eu tenho um amor a Deus tão grande que eu quero agradá-lo. Mas é também porque eu amo a sua igreja, eu amo a sua noiva e eu quero servi-la. É o amor. Quando lemos então, para terminar a conclusão desta palavra, nós vemos que o profeta Jeremias, eu não sei a vida que o profeta Jeremias vivia, mas me parece que Deus se agradava dele. E parece que onde Deus direcionava ele em algumas coisas, ele obedecia. Mas Deus o chama, e Deus diz para ele claramente, Deus diz para ele, vamos ler lá novamente Jeremias capítulo 1. Deus diz para ele, quando você estava sendo formado, eu te conheci. Antes que saísses da madre te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Nós vemos aqui a chamada de um grande homem para prestar um serviço em um propósito específico de Deus há 600 anos antes de Cristo. E ele vai dizer: Jeremias, veio a minha palavra do Senhor, eu te vi quando você estava sendo formado, eu te conheci no ventre da sua mãe. Eu antes que você saísse da sua madre, eu te santifiquei, eu te separei e eu te dei por profeta. Deus está dizendo assim: eu te conheci, eu estou chamando você porque eu já o chamei, e eu estou te levantando para um serviço. Você será o meu profeta nesta geração. Então a primeira verdade não foge daquilo que falamos. Deus que é o Senhor do seu povo. Mas nós também aprendemos e compreendemos que se quisermos ser usados por Deus, deve-se iniciar por esvaziamento, consciência de inabilidade para servirmos o seu povo. Jeremias vai expressar isso. Me parece que ele já obedecia ao Senhor. O Senhor fala com isso com ele, mas ele diz: Senhor, eu sou uma criança, eu não tenho competências,
Quem sou eu para ser profeta? Irmãos, Deus se agrada desse coração. Deus não se agrada do coração rebelde, do coração orgulhoso, do coração autossuficiente. Mas Deus se agrada de homens e mulheres que se colocam a servi-lo dessa forma. Senhor, eu sou uma criança. Senhor, eu não tenho condições. O esvaziamento de nós mesmos é necessário para servirmos. Se não nos esvaziarmos para servirmos, como o próprio Jesus se esvaziou para servir, deixando a sua glória, deixando o seu trono, se esvaziando de si mesmo para servir. Eu não posso servir achando que tenho direito. Eu não posso servir achando que sempre estou certo. Eu sirvo para servir. Se não houver esvaziamento, humildade, não há como servir. Nós vemos isso também em Jeremias. Nós vemos essas marcas em Jeremias. Terceiro, os que frutificarão serão bênçãos para Deus e para a sua igreja. São aqueles que amam a Deus e amam o seu povo. Nós já falamos aqui sobre isso. Pare para pensar em Jeremias. Primeiro, ele estava dizendo: Deus, eu quero te obedecer e te honrar. Mas profeta, Deus, profeta, juízo ainda. Mas quando olhamos, e foi dito hoje aqui já, quando olhamos a história e a vida de Jeremias, nós vemos o quanto ele amava aquele povo. Ele é chamado do profeta chorão. Então ele chorava por causa do povo. Ele sentia, apesar do pecado do povo. O povo não estava em sofrimento por casualidades e circunstâncias da vida. O povo estava em sofrimento por rebeldia, por causa de pecado. Não, porque não queria ouvir a voz dele mesmo sendo usado por Deus. O povo, o rei, os sacerdotes, todas as classes sociais de Israel. Mas Jeremias amava aquele povo e sofria por causa daquele povo. Leia Lamentações. Você vai ver esse profeta chorando. E ele chorava porque amava a Deus. E ele chorava porque amava o povo. Pastor Marcos, eu acho que está na hora de nós colocarmos alguns requisitos para selecionarmos gente para servir na igreja. E o pré-requisito básico, o currículo que tem que estar, o pré-requisito que tem que estar no currículo é: essa pessoa tem demonstrado amor a Deus, para estar no altar, para estar na liderança, para servir em qualquer área da igreja. Ela tem demonstrado amor a Deus. Ela tem demonstrado, no tempo que está na igreja, amor à igreja, às pessoas. Se não passar nesse primeiro filtro, continua sentado. Irmãos, porque ainda não entendeu. Vai exigir, vai cobrar, vai rachar, vai dividir. Amar a Deus. Jeremias é um homem que amava a Deus. Vai frutificar. Será bênção para Deus e para a igreja, aqueles que amam a Deus e aqueles que amam o seu povo. Terceiro, o que agrada a Deus não são habilidades humanas, mas o que agrada a Deus é a obediência. Fica de pé em nome de Jesus. Não sei se já estourei os 40 minutos. Acho que já. O que agrada a Deus não é habilidades. O que agrada a Deus é a obediência. Noé não tinha capacidade para fazer o que fez. Deus deu. E nós estamos contando a história dele. Abraão não tinha capacidade para ser o pai da fé e aquele que gerou do seu ventre uma nação. Moisés era gago, limitado, brigou com Deus para não fazer. Deus chamou, Deus capacitou. E ele na chamada obedeceu. Jeremias também não tinha capacidade. Ele mesmo vai dizer: Senhor, não, eu sou uma criança. Não diga, Jeremias, que eu sou uma criança, porque o que eu peço para você fazer, você faz. Você é obediente. Então, se queremos servir no corpo, temos que seguir o caminho da obediência, como foi a Noé, Abraão, Moisés, Jeremias, Daniel. Todos venceram pela fé, servindo com os dons que Deus deu, no caminho da obediência. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para você. Quando olhamos esse texto ainda, vamos ver por fim
Deus concede o dom e Ele nos capacita para esse serviço. É o texto final que nós lemos. É o texto que nos diz, e o texto vai nos dizer em Jeremias: porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muros de bronze, contra toda essa terra. Eu te ponho. Você vai ser forte como a cidade. Você vai ser como a coluna de ferro. Você vai ser como muros de bronze. Eu te coloco, eu estou contigo. Eu quero te usar na minha obra. Eu quero que você dê a mão para a mão que está do seu lado, em nome de Jesus. Porque essa ligação é uma ligação de corpo. Nós ouvimos a palavra, nós ouvimos o conselho. E Deus tem tantas coisas a fazer. Deus quer te usar de uma forma tão especial. Você, como membro do corpo, saiba que o Senhor quer ativá-lo nesta noite. Ativá-lo para o serviço. Ativá-lo para o caminho da obediência. E Deus quer te usar. E Deus quer te levar a servir ao outro. E o outro vai servir você. E nessa unidade e multiplicidade, Deus vai dar edificação e crescimento para o corpo. Eu creio nisso. Oremos ao Senhor. Pai, nós estamos diante de Ti, diante da Tua presença. E nós ouvimos a Tua palavra. E a Tua palavra é poderosa e eficaz. E quando lemos esses 3 textos, e quando lemos Jeremias, podemos ver em Jeremias que ele entendeu, e ele renunciou, e ele se esvaziou, e ele obedeceu, e ele pagou o preço, mas foi até o fim. Por isso eu venho te louvar, Pai, e orar pela Tua palavra, e que por meio da Tua palavra venhamos viver, experimentar, e venhamos ser um canal de bênção para os nossos irmãos, e venhamos ser, ó Pai, úteis, e venhamos servir aos nossos irmãos, servir aos nossos irmãos com amor, servir aos nossos irmãos com alegria, servir aos nossos irmãos com resiliência, com perseverança, servir aos nossos irmãos, até que o Senhor toque a trombeta, e venha buscar a Tua noiva, e venhamos ouvir do Senhor: vinde a mim, benditos de meu Pai. Nós oramos, Pai, e nos colocamos diante de Ti, para que essas verdades estejam vivas em nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Então aplauda ao Senhor bem forte, em nome de Jesus. Glórias ao Teu nome. Glorificado é o Teu nome. Engrandecido é o Teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, meu amigo. Aplauda Jesus mais uma vez, igreja. Aleluia. Eu acho que para a gente encerrar aqui, só tem um louvor. Cadê o Ministério de Louvor? Só tem um louvor para a gente encerrar. Família, né? Somos corpo. Somos corpo. Uma família. E juntos, fazendo a obra do Senhor. Eu estou muito feliz porque eu tenho certeza que a partir de hoje, o número de obreiros vai crescer aqui. Diga para alguém: é isso, pastor Isaac. Olha do seu lado o próximo obreiro da igreja aí. Começa hoje já. Você já vai se integrar a um dos ministérios. Já vai estar junto aí, trabalhando. Diga para alguém: você não é uma neba. Você é uma célula abençoadora. Você vai crescer e vai multiplicar sadio. Aleluia. Isolamento não faz parte do povo de Deus. Nós nascemos para estar juntos. Juntos como uma família. Vamos adorar a Deus com o Ministério do Louvor. E enquanto você louva, vire para a direita, para a esquerda e diga: você faz parte. Faz parte do meu ministério. Coração regenerado, coração transformado,
preciosa. Preciosa é a nossa comunhão. Por quê? Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Aplauda o Senhor. Aleluias. Repito o que o nosso pastor falou no início da sua mensagem. Que não seja só para o seu conhecimento, mas que seja para a sua vida, que seja para a prática de vida, que possamos viver o que a palavra nos ensina, porque cada um aqui representa Cristo. As pessoas vão conhecer Cristo através de mim, as pessoas vão conhecer Cristo através de você. O que você fizer vai afetar diretamente nesta vida deles. Que possamos ser o que o nosso Senhor nos chamou para ser, a extensão da sua glória, a extensão do seu amor, a extensão do seu reino ainda aqui na terra. E um dia essa comunhão e essa união nos levará para diante do Senhor, para vivermos com Ele para sempre. Amém? Glória a Deus. Pedidos de oração. Andréia está com câncer. Franciele, dificuldades pessoais. Sônia, família, saúde emocional. Cidinha, vaga para uma cirurgia urgente. Cláudia, saúde. Bastante gente. Levante essas mãos comigo. Vamos demonstrar esse amor através da nossa oração agora. Poderoso Deus, a cada uma dessas vidas agora apresentadas diante do teu altar, nós como igreja, nós como corpo, Senhor Jesus, levantamos as nossas vozes agora, papai, e oramos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, para que essas vidas possam ser alcançadas, para que essas vidas possam ser tocadas, para que essas vidas possam ser saradas no Senhor. Que haja libertação, que haja cura, que haja restauração sobre cada uma destas vidas. Aonde quer que elas estejam agora, recebam a tua bênção, recebam a tua providência, recebam, papai, o teu socorro. Oh querido e amado Deus, confirma esta palavra no coração dos teus filhos e no coração das tuas filhas. Pai querido, leva em paz a tua igreja, nos dê um final de segunda-feira abençoado, e se o Senhor permitir, nos levantaremos nesta terça-feira para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. A igreja vai dizer amém, fazer glória a Deus. Fala pro teu irmão aí, ó, junho já está aqui, ó. Nós nem chegamos lá,
Mas a bênção do Senhor já está lá. Eu não sei qual o tamanho do livramento, da cura, mas Deus já está operando lá em junho já. Eu estou aqui em janeiro ainda, mas o meu Deus, o seu Deus, já está lá. Já está agindo. 6 meses já foram, vamos para os 6 meses finais agora.